Louvado seja o nome de Jesus. Chegamos ao capítulo 3 da carta de Paulo a Tito, essa carta pastoral. E só tem 3 capítulos mesmo, porém de uma grandeza fabulosa, não é? A exemplo dos chamados livros, dos profetas menores no Velho Testamento. Menor por causa só do tamanho do livro mesmo, né? Do tempo que eles ministraram, que foi mais curto do que os chamados profetas maiores. Porém, com conteúdo avassalador, né? Louvado seja Deus. A exemplo desta carta pastoral, a gente tem observado que ela tem uma profundidade muito grande, até porque diz respeito ao que é de mais interessante para nós, né? Exemplo de toda a Bíblia Sagrada. É porque ela é muito pragmática, ela é muito direta, ela é muito taxativa, não tem arrodeio, não tem arrumadinho, como diz a história. Paulo é bem cirúrgico, né? Sim, o que importa para nós é a praticidade do Evangelho. Não é a contemplação, a belezura, a admiração, os aplausos, o elogio. Oh, que palavra boa, oh, que massa, que rapaz, coisa bonita. Oh, não é apenas uma questão poética, não é? O que é importante é viver a palavra. Não adianta eu falar bonito e não viver. Não adianta você achar bonito e você não viver, não é? A palavra. Amém? É por isso que eu não troco a palavra por nada de que eu vejo aí nessas redes sociais, apesar de utilizá-las para estar levando a palavra de Deus também mais longe. Esses pensamentos, esses raciocínios poéticos que a gente vê aí nos status, nas redes sociais, aquelas histórias fabulosas, querendo mexer com a sensibilidade da gente. Eu até discordo disso em um momento de culto. Me lembro que, pastoreando a igreja, chegou um irmão e disse: Pastor Amaro, eu posso me vestir de mendigo e chegar na igreja como se fosse um mendigo, fazer uma maquiagem, chegar diferente e tal, para a gente ver a reação dos irmãos, o que é que os irmãos vão fazer. Aí eu disse: minha bênção, não precisa disso não. Não precisa disso. Primeiro está errado testar os irmãos assim. Primeiro está errado. E não precisa. Você sabe a igreja que você congrega e sabe que os irmãos transpiram amor. Então para que submeter os irmãos a esses testes? Para que submeter os irmãos a essa situação? Não, pelo amor de Deus, não faça isso não. Então, é reprovada situações assim. Precisamos ser verdadeiros, precisamos ser originais, né? E quem é? Quem é? A gente não pode estar julgando ninguém, mas a palavra de Deus já diz em Mateus 7 que é pelo fruto que se conhece a árvore. Precisa julgar. Precisa julgar. Porque pelo fruto se conhece a árvore, né? Estava até comentando com um colega ontem que existe um livro chamado O Corpo Fala. E o corpo fala. A reação da pessoa, a expressão facial, às vezes engana, por isso que é importante saber ler também, né? O corpo fala, mas é importante que quem lê também saiba ler. Porque você está vendo minha cara, eu sou feio, aí você diz: o pastor está mal-humorado. Não, estou feliz, só estou com sono, né? Então tem que saber ler. O que eu falo, precisa saber ler. Né? E tem pessoas que falam com as suas posturas, né? Etc e tal.
Por isso que eu estou dizendo, tem que saber. Inclusive, coincidentemente, conversando com uma irmã ontem também, uma serva de Deus, uma missionária, ela dizendo que Deus deu um grande livramento a ela, porque ela estava numa parada de ônibus, ela não imaginou que viveria aquela cena. Tinha um rapaz perto dela, elegante, bem vestido, bonito e tal. E ela esperando o ônibus, estava numa parada deserta. E ela começou a ficar intrigada, porque o rapaz não olhava para o lado que vinha o ônibus, estava olhando para o lado oposto. E ela começou a pensar, por que você vai passar para o outro lado? Aí de repente o rapaz chegou perto dela, colocou a mão nos ombros dela, como se fosse um casal de namorado, e disse: é um assalto. Né? Ou seja, a aparência dele enganou. Então a gente tem que ter muita sensibilidade, muito feeling, muita percepção para esse tipo de leitura. A gente às vezes se confunde, né? Às vezes a aparência engana. Já diz um adágio popular, isso não está na Bíblia, isso é um adágio popular. Nem tudo que reluz é ouro, né? Então é importante saber fazer uma leitura disso. Ela olhou para a aparência do rapaz, mas começou a desconfiar do olhar dele. Veja que coisa. Ela começou a ficar intrigada com o olhar dele, que era na direção oposta ao sentido do ônibus que esperavam na parada. Eu achei isso muito interessante. Não? Então o comportamento, a ação, a reação das pessoas é um conjunto. É um conjunto. E falar em conjunto, falar em leitura, não é? Observemos que é uma nota hermenêutica, aqui em Tito capítulo 3, quando você lê de imediato assim, Paulo orientando Tito a admoestar os irmãos que se sujeitem aos principados e potestades. Olha aí. Aí a pessoa diz assim, misericórdia. Mas lá em Efésios não diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, e sim contra os principados e potestades. E agora, Paulo está orientando Timóteo, orientando Tito, a admoestar os irmãos a se sujeitarem aos principados e potestades. Quer dizer, é para combater, é para lutar contra, ou é para se sujeitar? Aí, veja que é importante essa nota hermenêutica que diz que o texto sem contexto é pretexto para heresia. Você já ouviu algum pastor famoso falar isso, mas isso não é uma ideia dele não, isso é um princípio hermenêutico. Hermenêutica é a ciência da interpretação. Em se voltando para a Escritura Sagrada, aí temos a hermenêutica bíblica, né? Que texto isolado, sem contexto, é pretexto para a heresia. O principado e potestade lá de Efésios são demônios, né? Que foram expulsos do céu, que em Apocalipse fala como se fossem estrelas do céu, e diz que a terça parte foi expulsa. Mas esses que eram anjos e agora são demônios. Demônios não são espíritos desencarnados, não são seres humanos que o corpo foi ao pó e o espírito ficou vagando por aí. Nem existe isso. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27 que depois da morte segue-se ao juízo. Então a pessoa que morre, ela não volta mais a essa vida, não fala com quem está vivo, não tem contato, não tem aproximação, não tem nada. Quem está morto, está morto. Quem está morto não escuta, não intercede, não media. Quem está morto, está morto. Inclusive isso desde faz tempo. Desde faz tempo. Quando as pessoas que morreram antes da morte de Jesus iam para o Hades, que o Hades era até o Velho Testamento, até Jesus morrer, era o lugar dos mortos. Todos os mortos iam para lá. Quando Jesus morre, a Bíblia diz
que os corpos de santos são vistos por muitos, porque acontece uma espécie de ressurreição. Só que não é. A gente até leu um salmo dia desse, que retrata aquela fala que diz em Efésios, que o Senhor levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Esse dom é a vida eterna. Quando Jesus morre, muitas coisas mudam no mundo espiritual. Uma delas é o destino dos mortos. A partir de então, quem morre sem Jesus vai para o Hades, continua indo para o Hades, que é lugar de tormento. Porém, quem dorme no Senhor, ou seja, quem morre crente em Jesus Cristo, vai para o paraíso, famoso seio de Abraão. Tá? Louvado seja Deus. Eu estou aqui com Efésios 4, verso 8, é que eu estou querendo me lembrar do salmo que eu li com vocês, eu acho que foi ontem, ou antes de ontem, né? Que retrata essa fala de Efésios. Achei, olha aqui, que maravilha, obrigado Jesus. Salmo 68, Salmo 68, verso 18. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dom para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habite entre eles. Pronto. Em Efésios 4 e 8 diz, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Pronto, isso acontece exatamente no episódio quando Jesus morre e a palavra de Deus nos diz, em Mateus capítulo 27, versículo de número 51. Vamos ler o 50. Mateus 27, 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E aí a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e cobriram-se, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Eu falei com a espécie de ressurreição porque não foi uma volta a este plano, a este mundo, não é? E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O evangelista se refere à ressurreição porque foram vistos. Mas não é a ressurreição estilo a que aconteceu com Lázaro, não é a ressurreição como aconteceu com a viúva de Naim, não é a ressurreição como aquele jovem que o profeta deitou-se em cima dele, não é a ressurreição semelhante à de Jesus, que passou 40 dias com os discípulos ainda na terra antes de ser assunto aos céus, e não foi uma ressurreição como a que nós vamos vivenciar, de ficar na terra no milênio. Esta ressurreição o apóstolo se refere porque foram vistos. Porém, há um traslado para o seio de Abraão. Então, quando a pessoa morre sem Jesus, ela segue para o Hades, lugar de tormento, agora é lugar de tormento. E quando ela dorme no Senhor, ela vai para o seio de Abraão, para o paraíso. A parábola de Lucas 16, entre o Lázaro e o rico, o Lázaro e o Dives, Lázaro aí não era o irmão de Marta nem de Maria. Lázaro significa pobre, Dives significa rico. É um personagem fictício, ou da parábola, até porque na parábola são personagens fictícios,
né? A gente tem uma retratação do que é essa partida para a eternidade, conforme Hebreus 9, 27, depois disso segue-se ao juízo. Pois bem, aí voltando à questão dos principados e potestades, não são espíritos humanos. Já acabei de falar sobre o que acontece com os seres humanos quando morrem. Esses principados e potestades de Efésios 11, né? Efésios, eu estou falando de Efésios 11, mas não é, pastor amado. É Efésios, conferir aqui com os irmãos. Capítulo de número 6. Até porque nem tem Efésios capítulo 11, né? É porque é a partir do versículo 11. Revestidos de todas as armaduras de Deus, para que possas estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6. Amém? Aí diz aqui, ó. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades. Aí continua o texto. Contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esses lugares celestiais é essa atmosfera acima da nossa cabeça, não é? Essa atmosfera acima da nossa cabeça. Os demônios foram expulsos e estão aí. Por isso que rádio tem um mistério muito tremendo, porque eu digo as ondas de rádio, né? Não que a da internet também não seja, como a de televisão também não seja, mas são, porque são ondas sonoras, amados irmãos. É um negócio muito profundo isso, né? Explicar seria bem uma linguagem mais técnica para falar disso, mas eu digo sempre que isso passa no nariz de Satanás, assim, sabe? Por isso que ele fica com raiva quando uma rádio se ocupa em pregar a palavra. Essas ondas vão com a palavra de Deus. Ixi, né? Misericórdia, não sei se você quer dizer outra coisa. Aqui vem da cabeça mesmo, né? Mas misericórdia, né? Aí o diabo fica furioso com essas ondas que irradiam luz, que irradiam palavra de Deus. Eu vou pegar uma informação depois com um técnico de melhor, com um engenheiro melhor, para falar sobre essas ondas, tá? De rádio AM, de rádio FM, de televisão, de internet, que transcende essas conexões de fio. Transcende isso. Não é, meu querido? São as ondas, né? Sonoras. Isso passa, irmão, no nariz de Satanás. Isso é como se estivesse passando por dentro do ouvido dele a pulsa, entrando e saindo mesmo. O cara fica. Aí a fúria dele com um sistema de comunicação que se ocupa a pregar a palavra é grande, e com quem está comunicando. Então a batalha espiritual é muito grande. Não pense que não é não. Não é à toa que quem prega a palavra no rádio, na televisão e os canais que se ocupam nessa missão sofrem dificuldades de se manter no ar. Correm o risco de serem vitimados por o que chamam, é uma expressão meio antagônica, né? Mas a expressão politicamente correta é essa, é solução de continuidade. Na verdade, isso é um atrapalho. Na verdade, isso é um atrapalho, né? Falta verba, falta patrocinador, falta investidor. Nós temos muito que agradecer a Deus, e agradecemos a Deus pelas pessoas que abraçam esta causa. Porque, amados, é batalha espiritual. A gente enfrenta
Satanás no campo dele, no terreno dele. Não é brinquedo, não. Eu vou pedir depois a um colega para ele fazer um áudio explicando para nós o que são essas frequências de rádio, para você ter ideia. Só para vocês terem ideia da luta que é, do travamento que é, sabe? Você está achando pouco, ou você acha muito, aliás, não é? Esses bombardeios, esses países que estão em guerra, essas bombas que têm o poder de perfurar a terra e a não sei quantos metros abaixo do solo explodir, os mísseis, não é? Você acha isso muito fenomenal, muito assustador, não é? Os sistemas antiaéreos, rapaz, é formidável isso, é extraordinário, rapaz, é impactante. Para quem perde a batalha, rapaz, isso é absurdo. Eu estou falando para você de batalha espiritual. Louvado seja o nome de Jesus. Porque os demônios estão nessa atmosfera. Estão nessa atmosfera. Não é? Então, eles foram expulsos do céu porque eles são chamados de principados e potestades. Porque eles são autoridades espirituais no sentido de terem sido feitos maiores que os seres humanos. Isso é Paulo que diz em Filipenses. Não é? Paulo diz que, inclusive, quando Jesus assume forma humana, ele se torna... Veja só, é muito forte essa expressão. Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. De sorte que haja, versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está sobre todo o nome. Deixa eu achar essa outra expressão. Eu não sei se é essa a versão da Bíblia que eu estou usando, mas tem uma outra que fala do ser humano ser inferior aos anjos. Eu acho que é a versão que eu estou usando aqui. Eu vou depois achar essa outra Bíblia que fala assim, nessa outra versão, ou outro versículo, né? Quem tiver essa versão aí, fala para mim aí, nas redes sociais ou no WhatsApp. Porque os anjos são seres velozes. São seres velozes. São inteligentes. São fortes. Nem se compara a estrutura com a do ser humano. Não é? Deixa eu ver se eu acho essa expressão aqui para dizer a vocês. Eu acho que é a versão que eu estou usando nesse momento. Não é? Então, ou é uma referência em outro livro, em outro capítulo, que fala dessa... Achei... eu estava lendo no texto errado. Hebreus capítulo 2. Eu sou feliz em anotar os versículos ao lado do próprio texto. Eu já mostrei, né? Deixa para quem está na live, ó. Para quem está na live ver. Minha Bíblia é toda marcada. Eu digo que é a Bíblia estilo Amaro Corrêa, né? Eu faço meu estudo bíblico da minha Bíblia mesmo. E me ajudou agora, me salvou mais uma vez. Hebreus 2, verso 7. Versos 6 e 7. Hebreus 2, versos 6 e 7. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: quem é o homem para que dele
te lembres, ou o filho do homem para que o visites. O homem, nós humanos, filho do homem é uma expressão aplicada à natureza humana. Verso 7. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. Entende agora? Ou seja, o ser humano é um pouco menor do que os anjos. Fomos de glória em glória coroados e constituídos sobre as obras, né, das mãos de Deus, sobre as obras da terra. Todas as coisas estão sujeitas aos nossos pés. É interessante isso. Isso é muito profundo aqui, por isso que eu até digo que tem um salmo que diz que o Senhor deu a terra aos filhos dos homens, por isso que quando eu aprendi do Senhor que orar é dar permissão para Deus fazer, porque a terra é da gente. Não é? O homem tem domínio sobre a terra. A terra está rica porque o homem é um péssimo administrador. Né? O homem estragou. Nós acabamos com o planeta. Né? Nós acabamos com o planeta. Mas, voltando aqui ao texto. Os seres humanos é um pouco menor do que os anjos. Então, a gente não deve subestimar esses elementos espirituais, me refiro aos demônios. Né? Não devemos catucá-los com a vara curta, também não devemos ter medo deles, porque maior é o que está conosco. Amém? Aleluia! Maior é o que está conosco. Glória a Jesus. Amém, amados? O Altíssimo é a nossa habitação. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E quem é igreja, quem vive procurando agradar a Jesus, se sujeitar a Jesus, as portas do inferno não têm vez nem voz em sua vida. Louvado seja Deus. Mas voltando aqui para Tito capítulo 3, esses principados e potestades não tem nada a ver com o principado e as potestades lá de Efésios 4. Amém? O pastor está hoje. É Efésios 6. Efésios 6. Eu disse que não tinha? Tem. Não tem 11, né? Que eu estava errando. Efésios 6. Não tem nada a ver com os principados e potestades de Efésios 6, versos 12. Esse principados e potestades refere-se às autoridades civis, aos governantes, né? E que diz a palavra de Deus, toda a autoridade foi constituída pelo Senhor. Paulo orienta a Tito a orientar os irmãos a terem uma relação, né, de obediência às leis civis. Amém, amados? Claro, leis que não contrariem. A palavra de Deus manda que nós obedeçamos a todas as autoridades no Senhor. Autoridades no Senhor, ou seja, aquilo que não infringe os princípios divinos, os valores divinos. Aquilo que eu uso a expressão aquilo que não vai em desencontro, em desarmonia à palavra de Deus. Porque em outro momento, diz o apóstolo Pedro, importa obedecer a Deus do que aos homens. Né? E aí, Paulo dá as orientações demais, que, como eu já disse, é muito claro, é muito explícita aqui. Eu só fiz questão de parar nesse capítulo 3 de Tito para deixar essa nota hermenêutica. Mas uma outra, para a gente terminar, que eu achei interessante,
Verso 9. Não entres em questões loucas, genealogia, contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma ou outra demonstração, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Então, temos que estar metido em discussões. Olha, irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês. Nem Deus força a gente a crer nele. Não adianta querer forçar as pessoas a crerem na palavra, naquilo que é verdadeiro. Não adianta. Primeiro, a palavra de Deus diz que não é nem por força nem por violência, é pelo Espírito do Senhor. Quem busca a verdade vai se deparar com a verdade. Não que a gente deva omitir a verdade, se negar a verdade, não dizer a verdade. Não, porque está em busca da verdade e vai se encontrar com ela. Não, você deve falar. A gente já viu aqui Paulo orientando a Tito, fala a palavra a tempo e a fora de tempo. Amém? Ele fala isso para Timóteo, porque são tantas abordagens, uma perto da outra, né? Que o pastor acaba se confundindo. Ele disse para Timóteo, né? Que pregasse a palavra a tempo e a fora de tempo. Amém? Todo tempo é tempo de falar a palavra, mesmo você sabendo que a pessoa está em busca da verdade. Mas aí você, não, então deixa para lá, ela vai sim. Não, isso é irresponsabilidade. Temos que falar a palavra. E essa palavra que é verdade, ela vai, fazendo um processo de ruminação. Ela vai fazendo esse processo de reminiscência. Ela vai e volta, ela vai e volta, ela vai e volta, ela vai fazer esse processo até fixar-se. Quando a pessoa está em busca da verdade, aí ela vai, eita, é verdade, eita, é mesmo. Ela vai ser persuadida pelo Espírito Santo. Ela vai ser persuadida pelo Espírito Santo. Porém, a palavra tem que ser comunicada, não é? Porém, debate, discussão, bate-boca, isso não leva a nada. Eu me lembro, não sei hoje que eu não escuto, se eu já não ouvia antes, agora que eu não escuto mesmo. Mas em alguns momentos, eu lembro quando as rádios evangélicas começaram a surgir em nosso estado, tinha umas programações que o pessoal fazia para querer chamar a atenção, aí debate bíblico. Não adianta de nada, isso é só discussão. Aí você vê um pastor falando uma coisa, outro falando outra coisa, outro falando outra coisa. Aí um usa o grego, outro usa o mesmo grego, um usa o hebraico, outro usa o mesmo hebraico. Aí o povo fica mesmo assim, Igual eu brinco com as pessoas, quando eu estou falando, por exemplo, tá eu, mais duas pessoas, aí uma tá falando, aí quer falar comigo, eu fico. Aí elas param, elas observam o que eu estou querendo. Aí uma para falar. Eu acho engraçado. Eu não preciso nem dizer nada. Tá entendendo? Eu só fico assim, Aí elas param de falar. E ficam falando uma por vez. Né? Como muita gente já me abordou dizendo, pastor Amaro, é muita igreja. É muita denominação. E o problema é que uma diz uma coisa, a outra diz outra coisa, a outra diz outra coisa. Quem está falando a verdade? O instrumento aferidor da verdade é a palavra de Deus. O grande problema, eu estava conversando com um irmão ontem, que já é outro irmão, fora aqueles outros que eu já falei. Né? Eu até disse a ele que eu fiz uma abordagem sobre isso ontem, que foi anterior a esta. Nós não temos, e graças a Deus não temos, porque senão parece que vai ser tido como dono da verdade, um sistema que monitore as doutrinas denominacionais, que monitore as regras. E temos a palavra de Deus. A palavra de Deus é o instrumento aferidor da verdade. João 17:17. A tua palavra é a verdade. Infelizmente a gente incorre em um problema
que são muita gente defendendo seus interesses, defendendo a sua bolacha, o seu bolso, seu partido político, sua condição financeira, e não está nem aí para os interesses de Deus. Se nós, pastores, em nossa maioria, começarmos a defender os interesses de Deus, aí a gente vai falar uma linguagem só, que é o que Paulo preconiza, a exemplo de Jesus, que nós sejamos um, que nós concordemos a uma só boca. Mas haverá isso se defendermos os interesses de Deus. E nem precisa você ir muito longe para saber quem está defendendo os interesses de Deus, os seus interesses, ou os interesses da sua denominação, os interesses do seu sistema político, do seu sistema de crença. Porém, debate não leva ninguém a lugar nenhum. Não é? Aí Paulo orienta Timóteo, ó, evita isso. A mesma coisa que ele falou ele fala para Tito, a mesma coisa que ele falou para Timóteo, evita isso. O homem herege, o que é herege? É o cara que inventa doutrina ou fazem conclusões que não tem fundamento na Escritura Sagrada. Herege é o que produz heresia. E o que é heresia? Heresia é ensinamento contrário. Não é? Aí Paulo diz a Tito, ó, depois de uma outra demonstração, evitam. Porque esse já está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Por quê? Já em si mesmo condenado. Em outra abordagem, eu já disse, e volto a lembrar, que pensar diferente do que diz a Escritura é perda de tempo, é adorar a Deus em vão e estar com o coração distante de Deus. Aliás, quem disse isso foi Jesus. Em Mateus, capítulo de número 15. Esse povo honra-me com os lábios, o coração está distante de mim, em vão me adoram, porque ensinam preceitos que são de homens. Olha aí. Então já tá condenado na palavra de Paulo a Tito. Não é? Mateus, capítulo 15, verso 8 e 9. Por isso que Jesus foi bem cirúrgico em dizer: quem crê em mim, como diz a Escritura. É importante você procurar crer como diz a Escritura, independente de onde você esteja congregando. Preste atenção. Se aquela doutrina, aquela cerimônia, aquele movimento não se justifica à luz da Escritura Sagrada, você não é obrigado a participar, se envolver e estar metido, não. Vai sofrer sanções, vai sofrer retaliações, poderá sofrer. Se aí já a coisa já se agrava, porque aí você não está numa igreja, está em outra coisa qualquer. Porque igreja que se preza, o pastor não tem domínio sobre a ovelha. Porque é a herança de Deus. Quem diz isso é Pedro. Que não podemos ter domínio sobre a herança de Deus. Preste atenção. Não é? Mas também a ovelha não pode ser rebelde. É ovelha, não é bode. Mas é importante, olha, irmão, é uma sincronia. É uma sincronia. Tem que andar nesse encaixe. Tem que pensar tudo isso simultaneamente. Não é para ser rebelde, mas também não é para obedecer o que está errado. O que é contra a palavra.
Mas aí se você não obedece, aí você diz, mas aí eu estou indo contra o pastor. Vai contra ele, ele que se vire para lá. O que tu não pode é ir contra Deus. O que não pode é tu ir contra a palavra. Senão tu estás comprometendo a tua salvação. Aí o pastor então que se vire em procurar viver e pregar e ensinar e estabelecer normas bíblicas. É por isso que a turma não gosta de mim. E eu não estou nem aí para isso. Eu não estou nem aí. Porque convém crer como diz a Escritura Sagrada. Porque se não crer como diz a Escritura, preste atenção a isso. Para onde a gente veio? Mateus 15. Estaremos honrando a Deus de lábios, ou seja, da boca para fora. O coração estará distante de Deus. E estaremos adorando a Deus em vão. Ou seja, perdendo tempo. Você quer estar perdendo tempo? Para estar perdendo tempo dentro da crença, da fé, da religião, é melhor se danar para o mundo de vez. Que aí você que gosta, não brinca carnaval, você que gosta, não bebe, você que gosta, não se prostitui, você que gosta, não fuma maconha, você que gosta, não usa droga, porque quer morar no céu, você gosta da verdade, você não gosta das trevas, você quer luz, aí você não vivencia isso e depois vai para o inferno. Que tem de gente que vai para o inferno dentro de religião é boia. Porque não está crendo como diz a Escritura. E não estou falando dessas outras religiões não, estou falando dentro do segmento evangélico mesmo, irmão. Tem muita gente perdida dentro da casa do Pai. E não é por causa de um comportamentozinho rebelde, não é porque ainda não se libertou por completo do cigarro, não é porque se libertou por completo das coisas que você está me ouvindo e me assistindo, sabe que ainda não se libertou por completo, não. É porque simplesmente também não crê como diz a Escritura. Porque simplesmente não crê como diz a Escritura. Se diz cristão, mas com uma mentalidade de qualquer outro segmento religioso, menos bíblico. Menos bíblico. Teve uma época aí que eu estava ouvindo uns corinhos que pareciam outra coisa. Uns corinhos que pareciam outra coisa. Eu nem canto esses corinhos, que parece outra coisa. O pessoal não está querendo se encher do Espírito. É como se estivesse querendo se manifestar. Os movimentos que têm entrado no segmento religioso evangélico, pentecostal, inclusive. Eu já vi gente botando a mão para trás, fazendo careta e falando uma língua que é estrambólica. Isso para mim tem conotação com outra coisa. Fora cerimônias, movimentos, doutrinas que não se coadunam com a palavra de Deus. Preste atenção. Outra coisa que eu quero falar para terminar. Quando Jesus chegou para os discípulos e disse, olha, eu vou para Jerusalém. Eu vou padecer muito dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto. E ressuscitar ao terceiro dia. Aí Pedro tomando a parte, Pedro chama Jesus assim no canto e diz, Mateus registra que ele repreendeu Jesus, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti mesmo, de modo nenhum te acontecerá isso. Aí Jesus voltando-se diz a Pedro, para trás de mim, Satanás, porque me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Pedro, que em menos de um minuto antes, foi revelado pelo Pai que está nos céus, de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, agora estava ouvindo o para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque
O entendimento de Pedro contrariava o propósito da encarnação do Verbo. Então, crer diferente, o que eu quero dizer é isso para você, que crer diferente do que está estabelecido por Deus atrai demonização. Por isso que Paulo está dizendo a Tito que o herege já está condenado em si mesmo. Preste atenção no que tu estás crendo, preste atenção no que tu estás metido, no que tu estás se envolvendo, e você, colega pastor, o que está criando na sua denominação. Preste atenção. Amém? Aí volto a dizer, Satanás tem raiva desta rádio, desta emissora e de quem ocupa o espaço destes microfones para falar a palavra. Porque isso passa no nariz de Satanás ou a pulso por um ouvido e sai no outro, porque os demônios estão aí nos ares. Eita, pastor Amaro, foi muita coisa revelada nesta manhã. Estamos encerrando então Tito com chave de ouro, eu considero. Porque o que ouvimos, inclusive eu, não foi a minha própria voz. Como o que você ouviu, pode ter certeza que lhe impactou. Foi a voz de Deus, a voz do divino.